Oi gente, como vocês estão? Fazia tanto tempo que eu não trazia um estúdio vlog aqui pro canal, então achei interessante voltar com esse tipo de vídeo nesse momento da faculdade, porque como eu comentei com vocês nos últimos vídeos, eu senti uma certa dificuldade em encontrar uma forma de estudar os conteúdos do curso. Então eu decidi gravar a primeira semana de provas do segundo período de Direito e mostrar pra vocês como tem sido a adaptação a uma nova rotina de estudos e como eu estudei para essas provas. Bom, na faculdade, cada professor tem um estilo de prova diferente. Então, no início de cada período, é interessante você procurar conhecer o modelo de avaliação das matérias que você vai pagar naquele semestre, né? Geralmente, a minha turma fala com os veteranos do período à frente ao nosso. E na maioria das vezes, eles mandam fotos das provas antigas e falam como costuma funcionar a avaliação do professor. E também a gente fala com cada um deles, né, para entender os critérios de avaliação. Vou voltar agora. Eu já revisei toda a parte de constitucionalismo, certo? E aí agora eu tô estudando a estrutura da Constituição. Começa pelo preâmbulo. As palavras vão se ligando a artigos. Então, um exemplo, eu tô lendo aqui, aí Estado Democrático. Aí já vai pro artigo 1. E aí eu estudo o artigo 1, sabe? Então, eu tô fazendo dessa forma. E também tô acompanhando minhas anotações de sala. E tô assistindo essa aula aqui do professor Pedro Lenza. Tem esta ideia de ver esses exames. Cada possui força normativa, não cria direitos ou obrigações. What? This is nice. I have to talk to you. Oh, yeah, okay. I'll be right back. Consequence from which to consider doctor-assisted suicide. Serious consideration. Depois de conhecer o modelo de prova, eu estudo para cada uma delas de uma forma adaptada e direcionada à forma de questão que vai cair. Por exemplo, algumas provas são objetivas, né? Questões fechadas. Então é interessante estudar a teoria e focar principalmente em treinar por exercício. E outras provas que são discursivas. E aí eu gosto de montar respostas completas para treinar um modelo de questão. Eu vou escrevendo sobre os tópicos do conteúdo. Ao longo desse estudo vlog vocês vão entender melhor como eu faço isso na prática. Nós estamos justamente porque está forma injusticia, digamos assim, solta da existência, que ele pagou com a vida dele. Uma coisa que ajuda demais é a organização, principalmente nessa semana de provas. Eu gosto de separar todos os tópicos do conteúdo e estabelecer certos prazos para estudar cada um deles, porque no dia anterior à prova ou no dia da prova, já que no meu caso eu estudo à noite, eu prefiro apenas ficar revisando. Mas claro que nem sempre eu consigo terminar todo o conteúdo com antecedência. Na verdade, isso é até raro de acontecer. Por isso que é importante ir construindo essa rotina de estudos para tornar um hábito, né, do dia a dia
e evitar ao máximo deixar tudo pra última hora, pra perto da prova. Mas, gente, eu entendo de verdade que é difícil, mas como eu falei, a gente vai tornando um hábito e vai melhorando, né? Estudando um pouco a cada dia e já é suficiente. Vou aproveitar que estou arrumadinha para poder falar com vocês. Hoje é terça-feira, dia 20, e eu ainda não consegui estudar, porque hoje eu tive que gravar e editar alguns vídeos. São 3h40, minha aula começa hoje às 5h20, e hoje é o dia que acaba mais cedo, acaba 8h40. Me contem se vocês gostam de, de estudo vlog. Eu sempre fico na dúvida se eu faço o estudo vlog separado de algum vídeo da minha rotina, ou se eu junto, sabe? Então, toda vez que eu gravo de rotina, eu sempre misturo. Mas por eu misturar, eu acabo nunca gravando só um estudo vlog, como esse, por exemplo. Então, por favor, me contem aí nos comentários. Como eu falei, hoje é terça, eu tenho prova de constitucional na quinta e prova de filosofia na sexta. Ontem teve revisão de filosofia na aula. E aí, antes da aula, eu tinha estudado já uma boa parte do conteúdo. Só que ficou faltando uma parte, de alguns filósofos. E aí ontem na revisão, a professora só falou da parte que eu não tinha estudado. Mas quando eu cheguei na revisão, gente, eu juro, parece que eu nunca vi o conteúdo na minha vida. E aí chega a bater uma preocupação, sabe? Porque pra mim ela tava dando conteúdo novo. Eu juro que o que eu estudei ontem parecia estar totalmente diferente. Uma das provas foi adiada, graças a Deus. A de Direito Romano ia ser amanhã, na quarta. E aí a professora adiou pro dia 28. Na quarta-feira eu já tava um pouco aperreada, porque ainda faltava bastante coisa pra estudar e a prova já era no dia seguinte. E confesso pra vocês que eu vacilei no início desse segundo período, porque ele começou em dezembro e voltou em janeiro. Então, com as férias, carnaval e tudo mais, eu acabei deixando um pouco os estudos de lado. Demorei pra voltar à rotina e pra começar a estudar de fato, né? E aí chegou o período das provas e aí caiu a ficha, né, de que eu precisava urgentemente estudar o que estava sendo dado em aula. Então, pra vocês terem noção, eu até coloquei uma prova pra repor, porque era muito conteúdo e não tinha dado tempo de estudar, né, porque eu deixei pra última hora. Então isso aí foi a virada de chave pra começar o período, né. Quem não aprende no amor, aprende na dor. Então pronto, nesse período eu comecei assim. E foi nessa semana de provas que eu senti que eu tinha começado a entender e aprender o jeito de estudar, o método de estudo que tá dando certo pra mim, sabe? Eu tava estudando Direito Constitucional 1, que é a minha primeira cadeira de Direito mesmo, e não tem segredo, gente, tem que estudar em cima do próprio texto da Constituição. 13 de dezembro de 1960 foram suspensas as garantias constitucionais ou legais de vitaliciedade, inamovibilidade e estabilidade do remédio heróico do habeas corpus. Finalmente, o artigo 11, que eu já sinalizei, e leio de novo para você, dentro da Constituição. Brincar com a decretação do Estado de Defesa e Estado de Sítio é brincar com a democracia. Eu passo, em seguida, a explicar toda a matéria. Vamos fazer assim, né? Vamos listar os artigos. Então, eu acompanhei o conteúdo pelas minhas anotações de sala. Esse professor, ele fala rápido, então eu anoto no notebook mesmo. E também assisti algumas videoaulas de uma plataforma de concurso, que eu tô dividindo a assinatura com uma amiga minha. Depois eu conto melhor pra vocês. Apesar dela ser bem direcionada pra concurso, eu só tô usando no momento pra estudar pras minhas provas da faculdade mesmo, porque eu ainda não tô estudando pra nenhum concurso. Bom dia, gente. Hoje é quinta-feira, dia da prova de Constitucional. Vou mostrar aqui pra vocês o planejamento de hoje. Eu fiquei um pouco preocupada porque ainda tá faltando isso aqui pra prova de hoje. Falta terminar a parte de Institutos de Defesa, que é essa parte que eu tava estudando ontem. Só que eu tava muito cansada, eu já não tava absorvendo mais nada. Então deixei pra terminar hoje. Aí falta terminar nacionalidades, mas não é um conteúdo
muito difícil, então eu termino rapidinho. Aí eu vou fazer uma revisão geral pra prova, ver tudo de novo. E preciso dar uma olhada nas provas antigas. Oi, gente, eu acabei de voltar da minha prova de constitucional. A prova desse professor são 2 questões dissertativas. Ele faz a pergunta, coloca o artigo referente à pergunta, e aí você tem que escrever bastante, né? Por isso que são 2 questões. E eu gostei muito da prova, ainda bem que eu tinha estudado que caiu. A pergunta foi sobre o preâmbulo da Constituição, para você dissertar sobre ele. E a segunda pergunta foi sobre a elaboração proposta de emenda constitucional. E aí, com foco também nas cláusulas pétreas. E eu escrevi... Meu nome é Ciro. Eu acho que eu consegui desenvolver bem as 2 respostas, então tô muito feliz por isso. Porém, preocupada, porque amanhã tem prova de filosofia e, sério, gente, eu não estudei. E é muita coisa, sabe? Tipo assim, eu estudei uma parte, falta revisar essa parte que eu já estudei, mas tem uma parte que eu ainda não vi nada, que é a parte que eu acho que mais vai cair. Então, eu vou dormir cedo, são 10h30 agora, eu vou jantar, tomar banho e dormir, porque amanhã eu preciso acordar cedo e aí vou passar o dia estudando. É isso, boa noite e até amanhã. Já para a prova de filosofia, eu comecei revisando os conteúdos pelas minhas anotações de aula e também pelas videoaulas da Sala do Saber, que foi a plataforma que me acompanhou do 9º ao 3º ano do ensino médio. Nessa prova ia cair sobre filósofos que a gente também estuda pro Enem. Lógico que de uma maneira mais aprofundada e direcionada para o sistema jurídico e para a visão de justiça de cada pensador. Mas toda a base eu estudei pelas videoaulas, porque elas já são bem completas. E é a minha recomendação de plataforma de estudos para quem está no colégio ou se preparando para o Enem e outros vestibulares. Eu vou deixar o link da plataforma aqui na descrição e o nosso cupom de desconto por lá. Depois de ter revisado e estudado a teoria, eu escrevi alguns parágrafos sobre cada tópico do conteúdo e eu fiz me baseando nas perguntas da revisão que a professora passou, porque além de questões objetivas, ela também ia cobrar questões discursivas. Já sabe, né? Faculdade de Direito, a maioria dos professores querem que você escreva até a mão cair. Então, dependendo do modelo de prova que o professor costuma fazer, eu gosto de treinar dessa forma. Eu tinha ido estudar com o pessoal, mas eu percebi que eu ainda preciso revisar minhas coisas. Aí, tipo assim, quando a gente tá em grupo, já sabe, né? Um falando em cima do outro. Então, eu tô indo pra biblioteca pra dar uma lida.